Você estuda e sente que esquece tudo, passa horas e horas e horas sentado e não consegue absorver aquele assunto? Isso porque nós fomos ensinados desde a escola a estudar do jeito errado. Como que nós fomos ensinados a estudar? Ficar olhando o professor falar, escrever, fazer alguns exercícios e pronto, acabou. E por muito tempo na minha vida eu achei que realmente estudar fosse fazer resumo e fosse assistir aula. Estudando pro vestibular e principalmente estudando na faculdade de medicina, eu percebi que esse não era o melhor método. Então sim, você estuda errado, eu estudava errado e hoje eu tô aqui para mostrar os métodos ativos de estudo que eu utilizo na faculdade de medicina todos os dias, que me garantem notas muito boas. Primeiramente, oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 20 anos, estou no 5º período de medicina e produzo conteúdo em todas as minhas redes sociais falando de estudos, organização e também medicina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue em todas as minhas redes sociais, já se inscreve aqui no canal também, mas bora pro vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 métodos de estudo que são os melhores para você conseguir aprender. Isso é comprovado cientificamente, não tô tirando nada das vozes da minha cabeça. O primeiro método de estudo é o método Feynman. Ele foi criado pelo Richard Feynman, um físico que ganhou um prêmio Nobel. E o que consta esse método de estudo e como aplicar ele no seu dia a dia, na sua rotina? Esse método de estudo consta em você estudar aquele assunto e explicar aquele assunto para outras pessoas até elas conseguirem entender. Você vai pegar, por exemplo, algo que é super complexo e tentar explicar para outra pessoa de uma forma simples que ela consiga entender. Isso porque se você consegue explicar o que você está entendendo para uma pessoa que não é da área, que não entende, isso quer dizer que você tem muito domínio daquele assunto. Então, eu gosto muito, por exemplo, de explicar ou pro meu namorado, pra minha mãe, e quando eu não consigo explicar pra eles, eu também gosto de gravar áudio e depois ficar ouvindo aqueles áudios, sabe? Isso ajuda muito. Pega o que você precisa aprender, estuda aquele assunto primeiro, explica pra outra pessoa, depois você vai identificar aonde estão as suas lacunas naquela explicação. Então, se você não conseguiu explicar algo direito, qual parte você não conseguiu e por quê, depois você vai revisar aquelas lacunas. Isso é muito bom. Eu gosto de aplicar esse método principalmente para matérias que são muito teóricas. Eu tenho dificuldade e também antes de prova. Eu gosto muito de vir estudando durante o semestre, porque eu faço faculdade, e aí chegando próximo à prova eu aplico esse método. E na minha faculdade a gente tem o método PBL, e no PBL a gente tem que explicar os assuntos. Então isso daqui já tá meio que internalizado. Eu gosto muito. E estudar em grupo, explicando um pro outro, também ajuda muito a você conseguir aplicar esse método de estudo, que é um dos meus favoritos. Segundo método de estudo não tem um nome, seria flashcards mais questões. Eu sempre falo pra vocês da importância da gente estar praticando, que não adianta ficar somente no estudo passivo. E os flashcards e as questões são exatamente isso. E como aplicar esses métodos no seu dia a dia e como fazer isso? O que eu gosto de fazer sempre? Tive a aula hoje. Vou fazer as minhas anotações durante a aula e, claro, gente, anotações diretas. Fiz as anotações. Cheguei em casa, eu gosto de criar os flashcards. Os meus flashcards eu crio no Anki, porque é o melhor aplicativo que tem. A gente não tem outro que seja melhor que o Anki. E ele tem o melhor sistema, já comprovado também cientificamente. Então, coloco tudo no Anki e vou fazendo. Então, por exemplo, hoje, provavelmente eu vou ter vários baralhos para fazer de matérias diversificadas. Isso é muito bom, principalmente para quem tá estudando pro vestibular e também para quem tá na faculdade de medicina. Claro que se você tiver em outro curso também, muito bom. Pro direito também deve ser muito bom, porque tem a prova da OAB. Mas assim, por que pra medicina, direito e vestibular, flashcards é um método de estudo muito eficaz? Primeiro que você vai ter esse estudo a longo prazo. Não adianta você estudar um assunto hoje e acabar ali, porque você vai esquecer esse assunto depois. Então, com os flashcards, você consegue tendo essas revisões espaçadas, que obviamente vão contra a curva do esquecimento. A gente tem uma curva do esquecimento, e quando você faz esses flashcards, você revisa, volta a ver aqueles assuntos de novo, você quebra essa curva do esquecimento. Então, para quem, por exemplo, tem uma prova-alvo, ou para quem tem uma prova de residência para fazer, uma OAB para fazer, vai ser muito bom. É claro que se você tá em outros cursos, você pode aplicar também para as suas provas da faculdade. É muito útil. O Anki é um dos melhores sistemas de revisão que a gente tem hoje em dia. Eu gosto muito. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando como eu faço os meus flashcards. Eu gosto muito do Anki. Eu acho que não tem um aplicativo melhor para você estudar do que ele. E ele auxilia muito a você sair dessa curva, porque eu era essa pessoa que estudava hoje, fazendo resumo ali, lendo, passava, sei lá, gente, 3 dias
não era nem uma semana, eu já tinha esquecido daquele assunto. Depois que eu comecei a fazer flashcard no Anki, isso mudou. Eu faço flashcards desde a época do vestibular, então hoje em dia pra mim já é muito tranquilo criar. Junto aos flashcards, a gente também tem as questões, que são perfeitas pra você criar raciocínio. Tanto também no vestibular quanto na faculdade, é muito bom, muito importante você fazer muitas questões. Eu gosto sempre de fazer as questões mais próximo à prova, agora na faculdade. E também quando eu tô estudando, às vezes eu faço algumas, mas assim, na época do vestibular eu fazia religiosamente 10 a 20 questões de matemática todos os dias pra ficar boa. E agora na faculdade eu vou pegando algumas questões. Vocês sempre me perguntam se tem algum aplicativo de questões, alguma plataforma pra quem tá na faculdade antes da residência. Gente, eu conheço o Chagas, ele é um aplicativo muito bom, é uma inteligência artificial. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E o que é o Chagas? Lá você consegue fazer questões a partir dos seus resumos. Você joga o seu resumo, a inteligência artificial tem uma função específica para isso, você coloca quantas questões você quiser, o modelo de questões que você quer, tudo isso, e ele cria questões para você. Isso é maravilhoso, porque você pode ter um raciocínio clínico, não fica somente naquela coisa do flashcard, porque o flashcard, ele é papum, ele vai te perguntar uma coisa e você vai responder aquilo que ele tá te perguntando. Já as questões vão fazer você criar associações. Então, se você tá no ciclo básico, o Chagas é muito bom, no clínico também ele é muito bom. Para quem tá no ciclo clínico, tem algumas questões de residência que eu acho legal fazer, aí é só você pesquisar. Eu uso a plataforma da Medway, que eu também vou deixar aqui na descrição. E pra quem tá na residência, a Medway tem, assim, uma infinidade de questões. E não adianta você só fazer as questões, eu sempre falo, você tem que fazer, ver se você errou, se você acertou e o que você errou e acertou. Porque também não adianta você só ver, errei, tá, mas errou o quê? Então tem que ir atrás do erro e corrigir. E uma coisa também, gente, eu sempre escutei isso e eu nunca levava a sério, que era, você aprende mais com o seu erro do que com o seu acerto. Mas isso é muito verdade. Por exemplo, eu lembro de várias questões que eu errei em provas da faculdade e não lembro das que eu acertei. Esses dias a gente tava fazendo questões do Enamed lá na faculdade, a gente viu uma questão idêntica que a gente fez, que era uma editora com sem tese, e a gente tinha feito na faculdade e eu errei. E aí na hora que eu fui fazer a prova do Enamed, que a gente tava discutindo, a gente acertou. Então isso é muito real. Então tem que fazer e corrigir pra não perder esse timing e também pra não deixar aquilo cair no esquecimento. Terceiro método de estudo, esse fui eu que criei, que chama HBC. Hora de bunda na cadeira. Tem gente que quer milagre, que acha que tem que fazer 1 milhão de coisas, que tem fórmula mágica, mas gente, o estudo, ele é simples. Você tem que fazer o básico bem feito. E a partir do momento que você entender isso, as coisas mudam. Ou seja, se você percebe que o seu celular atrapalha você a ficar sentada com a bunda na cadeira, estudando, você vai deixar o seu celular longe de você. Então, o HBC é exatamente isso. Não tem fórmula mágica. É sentar a bunda na cadeira e fazer o básico bem feito. Não adianta você querer estudar só quando você tá motivado. Estudo é disciplina, é fazer um pouco todos os dias. Se você não consegue ficar 2 horas sentado na cadeira estudando, experimenta ficar meia hora todos os dias. Experimenta ficar 1 hora todos os dias. É melhor isso do que nada. O nosso defeito é querer as coisas perfeito, 8 ou 80. Então se hoje eu não conseguir estudar, agora a semana inteira eu não vou estudar também. E não é assim. O estudo não é uma coisa linear. Vão ter dias que você vai falhar, vão ter dias que você não vai conseguir estudar porque aconteceu alguma coisa, vão ter dias que você não vai querer. E a disciplina, que é a chave para você conseguir estudar direito, ser aprovado na prova que você quer, conseguir ir bem na faculdade. Então, assim, hora de bunda na cadeira, não tem mistério. E tudo isso que eu falei se conecta muito bem. Por exemplo, o método Feynman vai te fazer entender o conteúdo. Flashcards e questões vão te fazer lembrar desse assunto. O método HBC te faz executar. Ou seja, o estudo, ele não é sobre motivação, é sobre disciplina. É fazer todos os dias um pouco mesmo quando você não tá afim de fazer nada. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô aqui pra ajudar vocês. Beijo e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo. Tchau!